Meu telefone tocou, era uma ligação do meu filho, era ele, me dizendo que já estava em Veracruz. E que ele estava com saudades. Eu não queria sair daquele lugar. Queria saber mais sobre meu filho. Me mentiram. Omar não tinha ido ao escritório, nem o marido tinha ido comprar um chip, nem nada. Eu acho que por isso a senhora estava muito tranquila. Bem, ela nos dizia para não denunciarmos, não e não e não e não. E quando fizemos isso, ela começou a chorar, mas de tal maneira. Então eu a vi com medo lá, sabe? Lá eu a vi com medo, como se ela fossem descobrir dela. Em um país onde a violência se tornou um tema cotidiano, costumamos imaginar que essas tragédias, essas histórias angustiantes provocadas pelo crime, são coisas que acontecem com os outros, nunca conosco. No entanto, basta um momento, uma decisão ou simplesmente estar no lugar errado na hora errada para que tudo mude drasticamente, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos cercam e nos amam. Hoje temos a oportunidade de ouvir a senhora Sônia Hernandes, uma mãe buscadora que carrega consigo uma história de dor e esperança. Sônia compartilhará conosco o caso de seu filho, Daniel Hernandes Hernandes, uma tragédia que nos convida a refletir sobre o impacto devastador da violência e a necessidade de justiça para as vítimas e suas famílias. Olá, bom dia. Meu nome é Sônia Hernandes Camacho. Sou uma mãe buscadora. Procuro meu filho Daniel Hernandes Hernandes, desaparecido em 28 de julho de 2020. Daniel Hernandes Hernandes desapareceu aos 28 anos no estado de Veracruz. Anteriormente, ele foi um rapaz muito sincero, muito amigável, muito querido pela família. Digamos que ele é um dos favoritos, não é? Mas bem o favorito de todas, tanto das tias quanto da avó, das irmãs. Quero dizer, ele é um rapaz muito alegre, muito falante. É uma pessoa que... Bem, a verdade, na minha opinião, ele não prejudicava ninguém. Nobre com suas irmãs, nobre com sua família. Ele gostava de compartilhar e conviver muito com a família. Eu acredito que para ele a família sempre vinha em primeiro lugar. Ele preferia estar em casa com a família do que sair. Ele se dedicava à compra e venda de carros. Ele entrou muito jovem no ramo de comprar e vender carros. Ele se tornou pai muito jovem, na idade de 18 anos. E, na verdade, a partir daí ele teve que começar a trabalhar. Aos 20 anos, 21 anos, ele entrou nas agências de carros, onde imediatamente se destacou. Ele se envolveu tanto em seu papel de vendas e se destacou muito. Ele se envolveu com várias agências, ele lidava com muitas marcas de carros, é um vendedor muito bom. Quando criança foi muito hiperativo, e é uma criança muito alegre, muito confiante em si mesmo, nunca foi uma criança retraída ou reservada, não. A verdade é que não, eu o deixei ser muito livre. Foi uma criança muito livre, muito livre, e até o dia do seu desaparecimento ele também se virava sozinho, não é? Ele sempre me disse que eu o tinha feito muito forte. Eu acredito que porque eu sempre dei a ele essa liberdade e ele criou uma segurança, então
Bem, sim, a verdade é que eu sempre o deixei ser livre, não é? Quer dizer, finalmente teve suas consequências, não é? De tanta liberdade, ele se tornou pai muito jovem. Mas, enfim, ele sempre, digamos que ele nunca se arrependeu, sempre seguiu em frente, como dizemos, não é? Ele adorava a filha dele, ela sempre foi a prioridade dele, não é? Até mesmo antes de mim, que fui a filha dele. Bem, a verdade é que ele sempre foi muito nobre e muito amado por toda a família. Bem, vou te contar desde o dia 26 de julho. No dia 26 de julho, minha irmã fez uma festa para seus filhos por seus aniversários. Estivemos convivendo na casa da minha mãe. E ele estava muito feliz, cantou e dançou com todas, com minha mãe, com suas tias. Estava a mãe de sua filha, o parceiro de sua mãe, de sua filha e Maria do Carmo, que era sua mulher naquele momento. Com Maria do Carmo, eles já estavam juntos há aproximadamente 6 anos no dia do desaparecimento. Então, eles já estavam juntos por um bom tempo. E nesse passamos um domingo incrível, como há muito tempo não passávamos. E bem, nesse domingo ficamos acordados até tarde, conversamos sobre tudo, dançamos, rimos e bebemos. Para a segunda-feira, eu saí ao amanhecer da casa da minha mãe. E para a segunda-feira, depois do meio-dia, ele me ligou e disse: mãe, venha fazer meu café da manhã, almoce na casa da avó. Eu disse: não, estou cansada com a insônia. E sua irmã, a menor, está dormindo. E ele disse: anda, mãe, venha, faça meu almoço na casa da avó. E eu disse para ele me esperar, mas ele insistiu muito, insistiu. E chegou o momento em que eu disse: vou sair quando sua irmã acordar, e enquanto isso, se você está morrendo de fome, como diz, peça à sua mulher para fazer algo para você comer. Ele me disse que ela estava lavando. Mencionei que minha mãe morava no 2º andar e ele no 4º andar do mesmo prédio. Então ele diz: ah não, ela está lá em cima lavando. Diz: venha você. Se quiser, eu vou buscar você. Já acorda minha irmãzinha? E eu disse: sim, está bem, então venha me buscar. E cheguei, fiz comida para ele, meus sobrinhos estavam lá, minha mãe estava lá, ele estava muito feliz brincando com seus primos, né? Seus primos muito mais jovens que ele, não é? Que ele... E bem, então ele começou a brincar lá enquanto eu fazia a comida, ele comeu e me disse, como todos os dias que eu o convidava para comer: que delicioso ficou, mamãe, que deliciosa está a sua água. Fiz uma jarra de água de frutas para ele, que deliciosa a sua água. Eu disse: é por causa da ressaca que você tem? Não, está realmente deliciosa. E bem, já à tarde, eu disse: já estou indo, filho. E ele diz: não vá, espere, não vá. Começo a lembrar e digo: não sei se ele pressentia, não sei se... Estavam nos dando como um sinal de que eu não iria mais vê-lo. Não sei, não é? Mas dessa vez ele insistiu muito para que eu ficasse. Ai, você vai embora, mas espere. No entanto, ele estava brincando com seus primos. Videogames, mas com controle. E ele me dizia: não vai embora, espere, não vai embora, você vai agora. E as meninas, minha sobrinha, minha neta, sua filha e minha filha, estavam brincando dentro. Quando a menina ouve que eu já estava me despedindo, sua filha sai e me diz: avó, posso ir com você para a sua casa? Eu disse: claro que sim, meu amor. E ela me diz: veja só, você vai levar minha filha, agora eu te levo, espere a Flaca chegar.
A Flaca é a mãe de sua filha. Ela se chama Gisele, mas ele a chamava de Flaca. Sempre a chamamos de Flaca. Ele diz: espere a Flaca chegar e eu te levo agora mesmo. E eu disse: tudo bem, e esperei um pouco mais. Digo, mesmo que ele estivesse tão entretido jogando, ele não queria que eu fosse embora. Não sei por quê. E então, finalmente, a Flaca chegou. Ele disse e me levou com ela e as meninas para minha casa. Ainda disse a ele que Carmen não iria e ele disse não, ela não quer. Você vê que ela comeu e subiu. Vamos. E ele me levou com a Flaca. E no caminho ele me disse: amanhã vou para Veracruz. E eu disse: ai, Dani, não gosto que você vá para lá. Ele disse: é a última vez, mamãe. Ele disse: vou entregar uma caminhonete. Uma caminhonete que não era dele, que apenas iria. Tinham pedido para ele levar e que iria ganhar uma certa quantia de dinheiro. Era uma caminhonete de luxo, assim. Posso dizer a marca? Sim. Era uma caminhonete Kia Sedona do ano. Como conseguiu essa van? De quem era a van, não sei. Eu não perguntei. Insisti para que ele não fosse para Veracruz. Ele viajou para Veracruz pela terceira vez. Eu disse que não gosto que você vá para lá. E ele me disse: só vou levar uma caminhonete que me pediram. Vão me dar o valor de uma quantia. O valor de um refrigerante, foi isso que ele me disse. Vou ganhar um refrigerante e nada mais. Eu não vou mais. Eu também não gosto. E a magra que estava ao lado dele perguntou: com quem você vai, careca? Ele disse: com Carmen. E ela respondeu, diz: ah, não, sempre com o seu chiclete. O que você quer, magra? Eu estava no banco de trás com as meninas. Chegamos à minha casa e eu disse: quanto tempo você vai ficar fora? Ao sair do carro, perguntei: quanto tempo você ficará fora? Ela me disse: eu vou e volto, mãe. Eu vou e volto. Tudo bem, filho. Que Deus te abençoe e, por favor, me avise. A que horas você vai? Muito cedo, mãe. Vou ir muito cedo. E bem, eu só disse a ele: cuide-se muito, que Deus esteja com você e me avise quando voltar. E fiquei com as meninas em minha casa. Ele se retirou. A magra me conta que depois, ao levá-la para casa, eles ficaram muito tempo conversando no carro também, como nunca, ela diz. Fumaram um cigarro. Ela avisou a Brian, seu parceiro, que ela estava do lado de fora, que estava com Daniel, que estavam conversando. Brian saiu, deu-lhes um cigarro e Brian voltou para dentro e a magra diz que ficaram conversando muito lá fora. Isso eu soube depois por ela, que conversaram sobre muitas coisas, se ele não pensava mais em ter filhos e se... Que Daniel também perguntou: você não pensa em engravidar novamente? Não pensa em ter mais? Não, eu estou feliz com minha filha. E que Daniel respondeu o mesmo, que ele também se sentia muito feliz em ter sua menina e que para ele era suficiente, que se em algum momento Carmen decidisse engravidar, ele também ficaria feliz, mas que ele não estava procurando por isso. Que ele tinha muitos planos, que queria ir para os Estados Unidos e assim ficou com a Flaca por muito tempo, conversando fora de sua casa, até que ele disse: bem, já vou, Flaca, porque vou acordar muito cedo. Se despediram e ele foi para sua casa com Carmen e no dia seguinte saíram muito cedo. Eu acredito que eles devem ter saído entre 6:30 e 7 da manhã. Eu sabia que ele só ia com Carmen. Ele nunca me disse que uma terceira pessoa iria. E bem, eu me levantei como todos os dias, fui ao mercado deixando as meninas em casa e comecei a cozinhar para as meninas. E então, perto das 4 da tarde, exatamente às 3:23 da tarde do dia 28 de julho,
Meu telefone tocou, era uma ligação do meu filho. Era ele me dizendo que já estava em Veracruz E que ele tinha o hábito. Que ele tinha o hábito. Honestamente, eu sabia que não era uma brincadeira. Ele não teria feito isso. Ele não teria brincado comigo dessa maneira. Eu disse, o quê? Ele disse que tem o hábito comigo. Nós precisamos. Ele me disse uma quantia de dinheiro muito grande para que libertassem Carmeniano. Até então eu não sabia que havia uma terceira pessoa e ele me disse: Precisamos que consigam o dinheiro? já falaram com meu cunhado, ele vai entrar em contato com você, mãe, mas por favor, não ligue para a polícia. A verdade é que eu fiquei como congelada, em choque. Eu disse-lhe o quê? E o que vamos fazer? Eu não tenho essa quantidade. Diz, meu cunhado vai entrar em contato com você, mãe, para que possam reunir esse dinheiro. Enquanto isso, não faça nenhuma bobagem, mãe. Por favor, não ligue para a polícia. Não sei em que circunstâncias ele estava, ou melhor, depois Carmen me disse. Mas eu sabia que meu filho não estava bem. Eu soube desde que ouvi sua voz. Eu sabia que ele não estava bem. Em que grau? Em que ponto de... Não sei porquê, como te comento, a verdade é que meu filho era muito valente, forte. Mas dessa vez eu ouvi sua voz como nunca antes, como nunca antes. E depois tiraram o telefone dela, ouvi a voz de um homem. Uma voz que ainda ressoa na minha cabeça. Já ouviu, senhora? Somos a máfia. Não faça nenhuma bobagem. É claro que usaram palavras muito fortes. Algumas palavras que fizeram todo o meu corpo tremer. E que me assustaram muito. Precisamos desta quantidade? Porque senão, caso contrário, vamos enviar os braços do seu filho em uma caixa de isopor. Senti muito medo, né? Eu disse a esse cara, por favor, tenha piedade. Eu não tenho essa quantidade. Mantenha a calma. Você tem 7 dias para reunir essa quantidade. E não faça nenhuma bobagem. E então me disseram algumas palavras muito fortes. Eu sabia que não era uma brincadeira. Eu sabia que meu filho estava mal. E imediatamente apaguei o fogão, porque estava na cozinha. Ainda assim, quando meu filho falou comigo antes de tirarem o telefone dele, ele me disse, mãe, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou cozinhando para as meninas. Mãe, já estou em Veracruz, eles me pegaram. Eu não sei em que ponto a comida estava, mas quando aquele cara falou comigo e me disse... E me ameaçou de fazer mal ao Daniel... Eu desliguei o fogão. E eu congelei. Fiquei totalmente em choque. A primeira pessoa que eu liguei foi para a Gisele. Eu disse, Magra, onde você está? E ela me disse, estou no escritório, o que aconteceu? Eu disse, Magra, eles pegaram o Daniel e estão pedindo muito dinheiro por ele. Venha buscar as meninas, por favor. Depois disso, eu não sabia o que fazer.
Eu liguei para o meu parceiro, né, o pai da minha filha. Eu o informei sobre a situação com minhas irmãs. Foi muito forte. Foi a única ligação recebida. Naquele mesmo dia, por volta das 6 da tarde, chegou o irmão de Maria del Carmen e me disse: Senhora, já ligaram para você? Eu disse sim. O que vamos fazer? Ele disse: não sei. Eu já ofereci minha caminhonete, mas eles não querem bens, querem dinheiro. Quanto você tem? Eu disse que não tenho. Provavelmente Rogério, que é meu parceiro, esteja. Conseguir. Vamos conseguir, mas não é. Para lá me disseram que me dariam 7 dias. Não podemos esperar tanto, senhora. Meus pais não sabem e eu não posso esperar tanto. Eu vi. Angustiado, sim, mas eu vi muito confiante. Quero dizer, não era sobre a filha dele, não era sobre a irmã dele, mas não sobre a filha dele. Eu disse a ele que não sei o que vou fazer, não sei de onde vou tirar tanto dinheiro, mas... Por favor, quando te ligarem, diga que não, que tenham calma, que tenham paciência, vamos conseguir, diz ela. Bem, senhora, estou indo porque vou me encontrar com outro dos meus irmãos. Diz, bem, meus pais não sabem de nada, senhora. Não sei se eles virão para cá. Eles não sabem de nada. Não vou dizer a eles. E se retirou. Cerca de meia hora depois, chegou um amigo do Daniel. Chamam ele de Alfafa. Foi assim que eu o conheci. Como o Alfafa, ele foi colega dele em uma das agências de carros. Também vendedor de carros, e ele me disse: Oi, senhora, como está? Você se lembra de mim? E eu disse não. Ele disse: sou o Alfalfa. Eu trabalhei com o Daniel aqui na Volkswagen, aqui na vila. Ah, sim, eu me lembro de você. Naquele momento, passou pela minha cabeça que Daniel poderia ter se comunicado com alguns amigos e que estava vindo para me oferecer algum apoio, né? Financeiro, é claro, né? Eu disse, talvez Daniel já tenha falado com seus amigos e agora vamos juntar o dinheiro. Isso passou pela minha cabeça quando ele me disse que era amigo de Daniel. Me chamam de tal e eu disse, eu chamo você de meu filho. E ele diz, não, senhora, meu irmão está com ele. Eu digo, não me diga isso, por favor. Diz, sim, senhora, estão pedindo 500 mil pesos pela minha irmã. Eu disse, o que vamos fazer? Espero que não a machuquem. Eu o abracei e comecei a chorar com ele. E? Bem, então eu tentei me acalmar, comecei a pensar em como seria... Eu ia conseguir esse dinheiro, meu parceiro também já havia falado com seus filhos mais velhos, eles já haviam concordado bem, eles já haviam confirmado que nos apoiariam, que nos ajudariam a conseguir esse dinheiro. E eu esperava me reunir novamente com seu irmão e Carmen. No entanto, eu não tive mais comunicação com ele naquele mesmo dia, 28 de julho. Era uma terça-feira, para o dia quarta-feira chegam os pais de Carmen e já sabiam da situação em que eles estavam. Rapazes, o pai de Maria do Carmen chegou com a mãe e me disse, o senhor muito seguro. Agora começo a analisar tantas coisas, o senhor estava tão tranquilo que me pediu para falar com meu parceiro. Ele saiu do quarto e disse, vamos ver Rogério. Eu venho pedir pessoalmente que me emprestes o dinheiro para pagar o que é dos meninos. Eu te prometo que vou te devolver. Diz, não, mas é que você não tem por que me devolver?
Eu estou fazendo isso também pelo Daniel, é claro. Diz, não, 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 eu pago para você. Aliás, fique com tudo da sorveteria. E bem, agora eu vou contar a ela sobre o que se referia à sorveteria. A senhora chegou à minha casa e, com uma calma, sentou-se no sofá e ficou muito tranquila, observando eles dois falando sobre dinheiro. Eu a vi tão calma, pensei que força, que barbaridade. Eu estava me consumindo, estava me afogando de dor, pensando no que os rapazes estariam passando naquele momento. E a senhora tão calma, pensei que força, mas obviamente não fiquei observando a minuto. Eu estava afogada em sofrimento, em dor, porque... Não sei, eu sabia que os rapazes estavam passando mal. Eles falaram sobre conseguir a quantidade e Rogério, meu parceiro, disse ao senhor Henrique, pai de Maria do Carmo, eu tenho uma certa quantidade até a sexta-feira. Era quarta-feira. Ela disse, não posso antes. Não posso lidar com essa quantidade, não podem simplesmente retirá-la do banco assim até sexta-feira. E ela disse, então vou vender a van do meu filho, vou vender meu táxi e vou ver bem quanto podemos juntar. E se retiraram da minha casa. Eu não tive mais contato com o irmão da Carmen. Meu filho me disse que ele iria se comunicar para juntar o dinheiro e eu não tive mais contato com ele. Então, comecei a tentar falar com o Daniel, a enviar mensagens e ele não atendeu mais o telefone, não atendeu mais. Não soube o alfafa durante todo aquele dia na quarta-feira. Na quinta-feira, chegou um amigo do Daniel, que também não sei como descobriu, como chegou em casa. A verdade é que não me lembro de muitas coisas. Mas esse amigo do Daniel foi colega dele desde o ensino fundamental. Eles se queriam muito e ele esteve lá o tempo todo. Como ele descobriu, o que aconteceu? Eu não sei. Para quinta-feira, ele não me respondia no telefone do Daniel, não me ligavam, eu não sabia o que estava acontecendo. Claro que minha família, minhas irmãs, meu parceiro estavam tentando conseguir o dinheiro, mas eu queria saber como eles estavam. Eu queria ouvir meu filho e eles não me ligavam. Eu não sabia o que fazer. E pedi ao amigo do meu filho que me levasse à casa dos pais de Carmen. Muito cedo, e ele me disse, senhora, acabei de chegar do trabalho, aguente um pouco, logo vou buscar você e a levo. Chegou à tarde, levou-me à casa de Maria do Carmen, era quase 4 da tarde de quinta-feira. E quando eu cheguei, entrei diretamente em sua casa sem bater, estava aberto. Mas a mãe de Maria do Carmo estava no sofá assistindo televisão com um neto dela nos braços, muito tranquila com o bebê assistindo televisão. E cheguei e perguntei, senhora, o que aconteceu? Eles não foram chamados. A senhora sabe como estão os meninos? O que vamos fazer? E a senhora se virou e me disse, acalme-se, senhora, nós vamos resolver as coisas. Onde está seu filho, senhora? Eles já chamaram? Ela diz, sim, eles estiveram conversando com meu filho. Parece que já comunicaram a Carmen. Eu digo, senhora, não pode ser. Eu quero estar aqui quando falarem com seu filho. Poder negociar, poder ouvir meu Danis. Permita-me estar aqui. Onde está seu filho? O que eles disseram? Você já falou com o Daniel?
Bem, tantas coisas que a verdade eu não me lembro bem. Mas eu, desesperada, claro, chorando, acho que chorando, porque o amigo de Daniel me dizia: acalme-se, senhora, acalme-se. Não, 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 é que eu quero falar com Daniel. A que horas falaram com seu filho? O que disseram ao seu filho? A senhora muito tranquila, muito tranquila. Meu filho me disse que teve que ir trabalhar e então uma senhora jovem saiu. Era ela a esposa daquele rapaz, irmão de Maria do Carmo. E ela disse que falaram com ele de manhã, eram quase 6 horas, e perguntaram quanto dinheiro ele tinha. Ele disse que tinha 130 mil. Disseram-lhe que era muito pouco, que ele precisava conseguir mais. Ela não sabe se falaram com Daniel? Não. Disseram a ele que iriam ligar novamente para informar a Carmen e que parasse de se preocupar com seu cunhado, que se concentrasse em sua irmã. Eu disse, então, eles não falaram e eu virei e vi a senhora. Eu disse, deixe-me ficar aqui em sua casa para quando ligarem para seu filho, eu possa falar com Daniel. Permita-me ficar aqui. Meu filho foi trabalhar, senhora, como é final de mês, ele teve que fechar o escritório e foi trabalhar. Ele está até Santa Fé e chega por volta das 8 ou 9 da noite. Vá para sua casa. Quando meu filho chegar, eu falo com ele para você estar aqui. E se eles ligarem, vamos ver se conseguem falar com Daniel. Eu disse, deixe-me ficar aqui. E o amigo do Daniel me dizia, vamos, senhora, vamos, não tem sentido. Em breve eu a trarei. Eu pedi para me trazer a ANSI. Ele concordou em trazê-la? Saímos de lá? Alan me abraçou e disse, senhora, isso me parece muito estranho. Não entendo como a mãe de Carmen está. Tão tranquila. Era evidente que algo nas versões fornecidas pela família de Mari Carmen não se encaixava. As inconsistências em seu relato levantavam suspeitas e esse comportamento estranho e evasivo não cessou mesmo quando finalmente puderam ouvir sua versão dos fatos. Cada detalhe parecia cuidadosamente calculado, o que só aumentava as dúvidas e reforçava a sensação de que algo crucial era ocultado. Mas para isso também disse a senhora e seu marido quando vocês conseguiram. E ela me diz, meu marido não está, ele foi com meu outro filho, também foram comprar um chip porque bloquearam o telefone da minha esposa. Tentou ligar várias vezes para o telefone da Carmen e acabaram por bloquear o telefone. Ele foi comprar um chip. E não era verdade. Eles já estavam indo para Veracruz por Carmen. Eles mentiram para mim. Eles mentiram para mim. Omar não tinha ido ao escritório, nem o marido tinha ido comprar um chip, nem nada. Eu acho que é por isso que a senhora estava muito tranquila, embora eu também não saiba por quê. Não estava tão segura, ou eu não teria estado tão segura nem tão tranquila que realmente iriam entregar meu filho, neste caso sua filha. Como ela poderia estar tão segura, tão tranquila, pensando que já estavam indo buscar sua filha? Quem deu a ela essa certeza de que realmente Carmen voltaria para que ela estivesse tão tranquila? Eu não sei. Eu não sei e também não entendo por que me mentiram. Por fim, eles partiram sem me avisar. Eu acho que eles já estavam indo para Jalapa, ou eu não sei. Mas eles já estavam na estrada há várias horas. E de fato, naquela madrugada, né, ao amanhecer na sexta-feira, eles entregaram a Maria do Carmo. Sem meu filho. Quando descobrimos que eles estavam indo para lá? Foi através do meu irmão que tentou se comunicar o tempo todo.
Depois soube disso com o irmão de Carmen. Ou seja, meu irmão ligou para o irmão de Carmen para dizer: eu vou estar atento, por favor, me comunique tudo o que estão te dizendo, me diga se você pode falar com meu sobrinho, me diga como estão, eu vou estar com você, porque não com minha irmã, com você, aqui vou estar atento. Meu irmão não mora aqui, mora nos Estados Unidos. Então ele foi o primeiro a saber quando eles já estavam indo para lá, porque foi assim. Ele ligou e disse a ele: vou buscar minha irmã. Ei, meu filho, o que você quer dizer com vou buscar minha irmã? Não, desgraçado, você também traz meu sobrinho aqui. Minha irmã deveria ir com você para negociar pelo meu sobrinho também. Como assim vocês vão embora? Então é assim que descobrimos, porque pela família da Carmen eu não sabia que eles já estavam indo para lá. Eu descubro pelo meu irmão que se comunica com Sandy, minha irmã, e diz: sabe o quê? O filho de tal e tal já está indo por causa da irmã. Sônia tinha que ir lá para negociar. Ele argumentou comigo também, que aquele cara falou com ele e disse: quem se importa com você? Seu cunhado ou sua irmã? Ops, obviamente minha irmã, então venha com o que você tem e eu te entrego a sua irmã. Quando Carmen voltou, ela me disse que tinham entregue 150 mil pesos para a mãe da Alfafa, para a mãe de Javier. Ela disse que tinham entregado 200 mil pesos. Para mim, ela disse que a tinham libertado em um ponto. E depois disse às autoridades que tinham sido libertadas em outro lugar. Que o irmão entregou a quantidade do dinheiro a um cara com uma moto que já não tinham mais nada, nem oportunidade de falar com ele, nem com ninguém, e entregaram a eles pela madrugada Maria do Carmo. Quando consegui que ele me respondesse naquela tarde de quinta-feira, por volta das 7 da noite, consegui que o irmão de Maria do Carmo me respondesse, e eu disse: por que não me avisaram que estavam indo para lá? De maneira repreensiva, irritada, gritando, sim, desesperada. Eu perguntei por que não me disseram nada que estavam indo para Carmen. Ele me disse: senhora, eles estão me seguindo pelo telefone, estão interceptando o meu telefone, não posso falar com você. Por favor, não estrague isso, deixe-me entregar minha irmã. E quando eu voltar para a cidade do México, eu ligo para você para falar com Carmen. Ela desligou e não me respondeu mais. De fato, por volta das 5 da manhã, um pouco menos, não sei, ela me ligou e me disse: senhora, já estou em casa? Eles me entregaram a Carmen. A Magra e seu parceiro estiveram comigo naquela noite. E o amigo de Daniel também. Por volta das 3 da manhã, eles foram embora, obviamente insistindo no telefone de Daniel, esperando que o meu telefone tocasse, esperando que talvez ligassem para a Gisele. Não, nada. E por volta das 3 eles se retiraram. E Gisele me disse: deite-se um pouco, senhora. Vamos esperar que tragam essa mulher para ver o que ela nos diz. Ela diz que também vai descansar. Não vou ao escritório, ela diz, mas volto logo. Vou descansar um pouco. O amigo de Daniel, Alan, a Magra e seu parceiro se retiraram. E quando o irmão de Carmen me ligou às 5 da manhã para me dizer que já estava com a irmã, que já haviam chegado em casa, a primeira pessoa que eu liguei foi para a Magra. Eu disse: Magra, eles já chegaram. Agora mesmo estou indo para lá, senhor. Veio com seu parceiro, levantei Rogério,
o pai da minha menina, e fomos para casa. Quando chegamos, Maria do Carmo estava abraçada a um irmão, chorando. Segundo ela, muito traumatizada, o que fiz foi abraçá-la e, obviamente, perguntar o que aconteceu. Onde está Daniel? O que eles fizeram com você, Carmen? Você acha que eles vão me entregar o Daniel? Sim, senhora, eles vão nos entregar. Vamos juntar o dinheiro, eles vão nos entregar. Nós nos abraçamos, eu disse, bom, claro, muitas perguntas. E um dos irmãos dela me disse, senhora, por favor, se acalme, deixa descansar. Ela também está muito mal. E eles não me permitiram falar com ela novamente. Claro, o que aconteceu? Quem são eles? Onde eles estão? Onde ela está? O que eles fizeram com eles? Muitas coisas. Mas eles me disseram para me acalmar. E que eu desse tempo para ele descansar. Eu não queria me retirar daquele lugar. Eu queria saber mais sobre meu filho. Mas não me deram mais a chance. Eles me disseram para ir para casa descansar também. E que eles trariam Maria do Carmo para a minha casa depois de algumas horas. Foi assim que aconteceu. Eles chegaram na sexta à tarde. Minha família já estava toda lá. Minhas irmãs, meu parceiro. E começamos a ouvir a versão dele. Eu gostaria que minha irmã contasse essa versão. Eu estava muito mal quando ela chegou à casa da minha irmã após a libertação dela. Segundo ela, chega muito mal, mas na verdade não estava. Fisicamente estava bem, muito bem. Olá, bom dia, meu nome é Sandra Cajiga Camacho, sou tia de Daniel Hernandes Hernandes. E bem, eu venho relatar a versão de Maria do Carmo Rubio. A primeira coisa que ela fez foi recuperar seu chip. Ela queria ter seu telefone de volta. E quando eu a vi, eu sinceramente perguntei, Carmen, o que eles fizeram com você? Eles te violentaram? Eles te bateram? Porque eu te vejo bem. Naquele momento, ela se levantou, ela se virou e abaixou a calça. Ela nos mostrou que haviam batido nela. E sim, ela tinha... Pois toda a parte de trás estava preta. Não estava roxa, estava preta. Era a única coisa que ela tinha. Quer dizer, não é como se eu quisesse vê-la no chão, certo? O mal. Mas era a única coisa. E ela começou a dizer um monte de bobagens, certo? Ela mesma começou a narrar que essas pessoas que os tinham haviam pegado seu telefone e que a haviam adicionado no Facebook. Eles tinham uns cães de uma raça que não me lembro agora, que começaram a falar sobre os cães. Ela narrou que eles alimentaram, a que horas eles alimentaram. Disse coisas que, sinceramente, uma pessoa que está privada de sua liberdade, eu acho que é a última coisa em que ela se fixa. Ela disse que essas pessoas, quando revisaram seu celular, encontraram algumas mensagens e que diziam a Daniel se ele confiava nela e vice-versa. Ou seja, um monte de bobagens que não tinham absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, não é? Perguntávamos o que aconteceu, Carmen, e ela dizia, não, é que me adicionaram no Facebook e quando eu tomava banho, às vezes que eu tomava banho, me gravavam.
Ou seja, eu acho que ela ficou 1 dia e meio ou 2. Bem, quantas vezes você tomou banho, não é? Ela esteve muito tranquila o tempo todo. O tempo todo. Você perguntava coisas e ela respondia com outras, inclusive. Ela nos contou sobre alguns dias antes que ela teve intimidade com Daniel. Coisas que não faziam sentido. Ela sempre evitava todas as respostas. Sempre. E os pais de Maria do Carmo sempre estiveram muito calmos. A senhora eu nunca vi que derramasse uma lágrima, uma única lágrima. Nunca o fez. E o senhor era o único que falava. Mas eu acredito que ele falava o que a senhora permitia. Antes de chegar à casa da minha irmã, eu acredito que entre eles conversavam e só ele dizia o que a senhora permitia. Porque quando o senhor falava, a senhora o olhava. Eu acredito que ela o dominava com o olhar. E bem, na verdade ela não disse muito. Carmen apenas falou coisas sem sentido, né? O que eles deram para comer, a que horas eles deram comida, quando ela tomava banho, quem adicionou ela no Facebook. E eu disse, bem, vamos lá, me mostre, certo? Quem? Ela começou a olhar no celular e acho que eles já me excluíram. E então? Que o chefe da gangue se apaixonou por ela. Ah, sim, o chefe da gangue se apaixonou por ela. Precisamente por isso a adicionaram no Facebook. E que por isso a filmavam quando ela tomava banho. E eu disse, bem, quantas vezes você tomou banho? E nada mais, era o que ela dizia. Nunca, bem, deu detalhes, não é? Que supostamente levaram-nos para uma casa segura, mas depois mudava a versão e assim por diante. Eu, sinceramente, nunca acreditei em suas palavras e até hoje não acredito nela. Segue vivendo como se nada tivesse ocorrido, como se jamais... Ela se afastou, ela dizia amar meu sobrinho eternamente, mas infinitamente. Ela era como nunca acreditei porque ela era como obsessiva com ele, não o deixava nem ao sol nem à sombra. Eles saíam ou saíamos e provavelmente poderiam pedir o mesmo prato em um restaurante. E ela sempre queria comer do prato do meu sobrinho e dizia para o Dani. Carmen, mas você pediu o mesmo e ela dizia, mas é que eu fiquei com vontade do seu... Sempre foi assim. Uma ocasião... Meu sobrinho argumentava que não queria mais nada com ela, mas não sei. Havia algo que não permitia, ou seja, que sempre fazia com que ele ficasse então. Em uma ocasião, então, ele começou a sair e a deixava nos fins de semana, eram muito jovens, e ele começou a receber mensagens de ameaças. E então meu sobrinho se aproximou da minha irmã para contar sobre suas mensagens. Meu outro irmão estava brigando com Daniel naquele momento. Carmen... Por ela, porque ela sempre fazia com que ele se distanciasse. Então Carmen usou isso para dizer que meu irmão era quem estava enviando as mensagens para Daniel, ameaçando-o. E então minha irmã foi e confrontou meu irmão para perguntar, e obviamente porque ele nunca faria isso. Apesar de tudo, somos família. Como ele ousaria fazer algo assim? Mas quando isso aconteceu, Carmen estava lá ouvindo tudo. Ela nunca deixava Daniel, nunca... E, bem, com o tempo, Daniel se deu ao trabalho de investigar e era ela... Ela mesma enviava mensagens ameaçando-o para que ele não saísse mais para festas e ficasse com ela. Houve dias em que os amigos de Daniel vinham visitá-los, e Daniel acabava adormecendo. E quem, no final,
acabava se divertindo era ela. Daniel dava dinheiro à minha mãe e às vezes dava escondido porque ela ficava brava. Dani não era livre para fazer coisas sozinho porque ela sempre estava atrás dele. E por isso Gisele dizia que ele era seu chiclete, porque não o deixava fazer absolutamente nada. Carmen sabia todos e cada um dos movimentos que Daniel fazia. Inclusive, Carmen começou a trabalhar nas agências para seguir Daniel. Se Daniel entrasse no banheiro, eu acho que ela iria atrás dele. Ele não era livre para fazer nada. Então eu acho que o que ela tinha com ele era mais uma obsessão do que um amor. Uma obsessão. Então, quando tudo isso acontece, se ela amasse Daniel, como dizia, ela jamais teria abandonado minha irmã. No entanto, ela se afastou. quando eu denunciei, Ah, sim. Quando ela denunciou, bem, ela nos dizia para não denunciarmos, não, e não, e não, e não. E quando fizemos, ela começou a chorar, mas de tal maneira. Eu então ali a vi com medo, sabe? ali ela tinha medo de que descobrissem algo sobre ela. Ela ficou muito mal e disse que porque nunca deveria ter feito isso. Foi aí que ela se afastou e agora, infelizmente, ela está na condição de vítima. Quando a realidade é que ela deveria estar em outra posição. Esse foi um grande erro meu. Sim, eu acredito que... Bem, o correto teria sido apresentá-la como testemunha, não como vítima, porque afinal ela já estava libertada. E na verdade nunca subimos se esteve com essas pessoas. Tudo foi muito estranho, foi muito estranho. Ela apenas se dedicou a buscar suas coisas no apartamento onde morava com Daniel. Inclusive, ela deixou coisas lá e não se importou mais. Nunca voltou. Nunca voltou àquele apartamento. A única comunicação que houve foi quando ela ia à casa da minha irmã. Nós a víamos lá e ela dizia todo tipo de bobagem, como sobre tomar banho e me pedir coisas. Para não denunciar. E não denunciar, porque senão eles não iriam matá-lo. Foi isso que ela me disse. Não, senhora, primeiro temos que conseguir o dinheiro. Eles vão nos entregar. Quero contar a vocês quando a família de Javier veio até a minha casa. Naquela época eu já não via mais ao irmão de Javier. E no dia em que ela foi libertada, Alan, amigo de Dani, tinha contato com o Alfafa. Ela se comunica e diz que também tinha ido para Veracruz porque iam entregar o Javier. Na quinta-feira também, precisamente. Eu não sabia nem sob quais condições, nem nada, ou seja, não sabia nada até então. Ele foi para Veracruz. Não sei com que quantidade, não sei o que ele entregava em troca. Bem, até aquele momento eu não sabia de nada e supostamente eles iriam entregar o irmão dele, mas não foi assim. Ele teve teve em comunicação com Alan, o amigo de Danis. E Alan, na manhã de sábado daquela semana, ela me disse que Arturo estava em Veracruz desde a quinta-feira, que haviam prometido entregar Javier a ele e que ele não havia chegado, que eles estavam na rua, que ele estava com o pai dele, esperando em um estacionamento para que Javier chegasse.
Você quer que eu vá embora, senhora? Eu disse, não, Alan, pode ser muito perigoso. Ele diz, não, senhora, eu vou embora? Talvez eles venham entregar o Javier e eu possa negociar pelo meu careca. Foi isso que o Alan me disse. E eu perguntei, tem certeza, Alan? Ele me disse, sim, senhora, eu vou embora. Ele também já tinha feito várias perguntas para Carmen. Ele perguntou como foi, como eles foram detidos, como chegaram. E isso eu ouvi, eu me lembro disso. Ela comentou que quando estavam entrando em Veracruz, um tal de Jarocho tinha estado em contato com Daniel e que ele tinha dito que por onde ele estava vindo, que a cada pouco estavam perguntando, por onde você está vindo, Pelon? E por onde você está vindo, Pelon? E é aí que ela começa a contar para o Alan na minha frente tudo o que aconteceu nesse 28 de julho. Ela diz que, já muito perto de onde foram interceptados, Daniel recebeu 2 ligações pedindo sua localização, esse tal de Jarocho, que ela não conhecia. Segundo, Alan disse a ela que não a conhecia. Daniel enviou a localização para ela e que em certas ruas muito movimentadas lá em Veracruz, muito perto do porto, 4 carros os interceptaram. Vários homens desceram, tiraram Daniel e pediram sua identificação. Meu filho tirou seu título de eleitor, se identificou, eles o registraram e que tiraram o Javier e a Carmen do carro também. Bem, depois do Daniel, que eles os tiram, os revistam e indicam que entrem em um carro. Até então, outros estavam comentando com Daniel que ele tinha um dossiê de investigação da Cidade do México e que Daniel disse, não, deve ser um erro, eu não tenho nenhum dossiê aberto. E que... Bom, então vamos à promotoria e se tudo for esclarecido, poderão ir embora. E que indicaram a Daniel para entrar em um carro. Carmen e Javier entraram em outro e eles se deslocaram aproximadamente 5 a 7 minutos. Pararam e levaram Daniel, mas imediatamente quando os levaram desde a primeira vez, eles os subjugaram, os fizeram se abaixar, começaram a intimidá-los, vendaram os olhos deles, segundo Carmen, vendaram os olhos deles e avançaram. Ela diz, calcula entre 5 ou 7 minutos. Eles colocam Daniel no carro onde eles estavam. Javier e Carmen já os juntam aos 3. Após mais 5 minutos, chegam a uma casa. Ela diz que para isso já... Ela diz que a venda já havia se movido, disse a Alan que a venda já havia se movido e que ela percebeu que não era nenhuma promotoria, que estavam entrando em uma casa. Uma casa onde subiram uma escada em espiral, onde ela foi empurrada para sentar em uma poltrona e que os rapazes começaram a se despir até ficarem apenas de cueca. Começaram a bater neles, a verificar seus telefones e que a ela ainda não haviam tirado o telefone. Que quando ela caiu no sofá, tinha o telefone ao lado. Que depois, quando descobriram isso, foi quando a levantaram para dizer que ela tirasse sua calça justa. Descobrem o telefone dela, segundo ela. E começam a revistar os 3, que quando ela cai no sofá, percebe para onde eles foram. Havia mais pessoas sequestradas, como ela mencionou. Havia mais sequestrados e eu acho que no total éramos entre 11 e 13 pessoas. Ela disse ter visto várias pessoas lá.
Eles se concentraram neles, começaram a bater neles com um volume de... Ela diz que ligaram a música, que um volume muito alto, e começaram a bater neles, que eles chamavam Daniel de... A que ele se dedicava, se estava vendendo carros roubados, o que estava acontecendo, quem havia autorizado ele a entrar em Veracruz para vender e assim por diante. Uma série de coisas, perguntas que fizeram a eles, mas ao mesmo tempo torturando-os. Então, tudo isso, quando eu ouvia, é claro, né? Eu ficava muito angustiada e ela diz, ou tentar me acalmar dessa maneira. Ela me acalmava dizendo que o Daniel era permitido falar, que Daniel começou a interagir muito com o chefe da gangue, que Daniel disse: chefe, deixe-a ir e eu me alinho com vocês, deixe-a ir. Diga-me o que tenho que fazer, chefe, e eu fico. Diz, e em uma dessas, quando o Daniel estava ajoelhado, agora me pergunto muito, ela diz que estava de calcinha, que estava ajoelhada, que tinha as mãos para frente e que depois se cansou e disse ao chefe que se ele passasse para trás. Mas ela fazia isso ou me dizia como uma forma de me consolar que Daniel... Diz, você já sabe como é o Daniel? Ele falava e falava e ninguém podia falar, ninguém, só o Daniel. Depois pediu para que mudassem a posição das mãos de Daniel, porque já estavam cansadas, e o chefe disse: façam isso. Começou a falar com os cuidadores. Diz que muito jovem. Diz que eu calculo entre 18 e 20 anos. No máximo 22 os que cuidavam de nós. Que Daniel disse: estou com muita sede, chefe, sabe que estou desejando uma cerveja? E ele disse: eu vou te oferecer uma, careca, porque você, maldito careca, até que eu gosto de você. E eu dizia: realmente, Carmen, sério, mas eu estava muito mal, quero dizer, realmente mal. E o que aconteceu, e o que Daniel dizia, e o que fazia, e o que aconteceu. E bem, ela comentou que naquele momento também recebeu uma ligação de sua filha. Estando em minha casa, sua filha estava ligando, mas obviamente eu não tinha percebido porque as meninas estavam em seu quarto e ela estava ligando para o pai entre 12:00 e 1:00 da tarde. Elas não tinham saído do quarto e eu provavelmente estava no mercado. Foi antes de me ligarem que recebiam ligações de Danitza e perguntaram a Daniel: quem é Danitza? É minha filha. Quantos filhos você tem? Careca. E, bom, ela estava contando tudo isso para e diz: mas Daniel não era tão maltratado. Quer dizer, sim, no começo eles bateram muito nele, mas não, senhora. Eu acho que Daniel está bem e eles vão entregá-lo para nós e vamos juntar o dinheiro. Ela me perguntou quanto eu tinha. Eu já tinha dito a ela a quantidade que já tínhamos conseguido. Ela me disse que o pai dela ia dar o táxi para ela vender. Depois também me deram algumas joias. Ela mesma me acompanhou para penhorá-las. Bem, como uma espécie de empréstimo, eles me emprestaram algumas joias. Ela mesma me acompanhou. Ela me acompanhou, lembro que fomos na segunda-feira seguinte. Ela esteve comigo nos primeiros dias após sua libertação. Mas ela estava como que vigiando. Agora eu vejo assim, né, como vigiando cada passo que eu dava, tudo isso que eu falava com minhas irmãs, com meu irmão, que estava muito atento e muito irritado, porque sua família tinha ido embora por ela sem mim. Ela estava muito atenta. E chegou a família dela de Arturo, quando na segunda-feira, precisamente na segunda-feira, a mãe de Javier chega com o avô de Javier
E também, ou seja, começa a perguntar à senhora, a senhora Marta começa a perguntar como foi, onde eles foram pegos, e é aí que ela começa a se contradizer, não é? Ela me disse que haviam entregado uma quantia por ela para a senhora em minha casa, ela diz outra quantidade. Ela também começa a dizer quase o que ela me dizia sobre Daniel, não é? Que Javier começou a falar sobre cães e que a Javier começaram a chamá-lo de Barbas e que até certo ponto começaram a falar bem dele e que ela estava certa de que os meninos não seriam prejudicados, que não seriam entregues. E assim nos trouxe a mãe de Javier e a mim. E nós acreditando em tudo que nos diziam por causa de nossos filhos. Inclusive tenho uma filha que é a segunda depois de Daniel. Ela quis agredir a Carmen. Estávamos todos assim como agora aqui, vendo o que ela dizia. E cada coisa que ela nos dizia, não é? E eu perguntava a ela, perguntava à mãe de Javier, perguntava a mim mesma. E minha filha, quando a observava em uma dessas vezes, disse: "Você está mentindo, Cadela, você está mentindo." E ela tentou agredi-la. E eu segurei minha filha. Eu disse: "Não, não, por favor, não. É a mulher do seu irmão, acalme-se." Aí começou uma discussão. Os pais dela a pegaram e a levaram embora, mas assim, levaram ela muito rápido. Ela alcançou ela e disse: "Carmen, espera, não, 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 Sandy, eu já estou indo, deixa eu ir." Eles a colocaram no carro e foram embora. Mas minha filha disse a ela: "Você é uma cadela mentirosa." E os pais a levaram. Eu segurei minha filha para que ela não agredisse, para que... Ai, não, estávamos passando tão mal, tão mal. Ela não permitia e nós, bem, na verdade não era nossa responsabilidade fazer a denúncia, porque não, bem parente direto a quem eles tinham falado. Então não era nossa responsabilidade. E nós dizíamos à minha irmã, é que já faz a denúncia. E ela dizia não, porque Carmen, e então nós pensamos que passou muito tempo. Sim. A denúncia deveria ter sido feita no momento em que ela recebeu a ligação. Talvez as coisas fossem diferentes. Nunca estamos preparados para essas coisas. Mais ainda, nem sequer imaginamos que podemos passar por essa situação. Já que vivemos o dia a dia, o que podem nos tirar? O que podem te pedir? Então não estamos preparados para isso. Em que sentido? Bem, você já não pensa que isso vai acontecer com você? Que não somos pessoas de dinheiro. Não. Você acha que as pessoas que vão sequestrar ou que vão levantar, bem, é um empresário, não? Alguém que tem um salário acima de 100 mil pesos mensais, não sei, não? Então você não está preparado, não sabe o que fazer. Então eu acho que se a denúncia tivesse sido feita na hora, talvez Dani também não teria voltado. Mas a verdade teria sido descoberta. E alguém estaria pagando pelo que aconteceu 20 dias depois. Bem, até que... aconteceu esse fato e minha irmã já estava mais consciente da realidade. De que já haviam passado muitos dias de... Dani já não ia voltar. Que deveria haver um dossiê de investigação, algo legal. então até esse ponto foi denunciado. Pois mudaram com Carmen, pois primeiro ela se afastou assustada.
e se afastou, pois aí começou outra história. Começaram as buscas, as fichas de busca, começaram a compartilhar, mas já era tarde demais. 20 dias depois, essa senhora, Maria do Carmo, hoje em dia recebe uma quantidade de dinheiro por ser vítima, mas nunca foi vista em uma marcha pelos desaparecidos, nunca foi vista compartilhando uma ficha. Nunca foi vista fazendo algo para divulgar a foto de Daniel, para divulgar a foto da pessoa que ela tanto amava, segundo ela. Ela vive como se nada tivesse ocorrido. Não há nenhuma pista? A partir daí, me aproximei dos coletivos de mães buscadoras. Estou em um coletivo no estado de Veracruz. Estou em um coletivo aqui na cidade do México, em uma associação de crianças roubadas e desaparecidas. Participei em buscas em vida, em buscas em poços. E não tive nenhuma pista. Hoje em dia, a minha família de Daniel faz parte de grupos ativistas como as Mães Buscadoras, que trabalham incansavelmente para pressionar as autoridades e a sociedade em geral, com o objetivo de que a justiça e a paz cheguem a quem mais precisa. Seu trabalho não só mantém viva a memória de seus entes queridos, mas também representa um chamado urgente para erradicar a indiferença e a impunidade que perpetuam a dor de tantos. Famílias. Eu gostaria, antes de mais nada, que eles realmente fizessem o seu trabalho, porque sabe que aprendi que neste caminho, as que conseguimos muitas coisas somos nós, as mães buscadoras. As autoridades realmente não fazem nada para se dedicar. Mesmo quando já há positivos, quando já foram levantados corpos, eles vão e os deixam assim sem fazer nada. Alguns testes de DNA. Nós, mães, sempre tivemos que estar atrás das autoridades para que elas façam seu trabalho. Até agora não há nenhum rastro do meu filho nem do seu amigo Javier. Continuamos na luta, continuo na luta, realmente mudou minha vida. Agora tenho um pouco de conhecimento sobre para onde me dirigir, a quem me dirigir, para solicitar, para gritar seu nome, para estar procurando por ele. Eu assisti a penais, eu comento em Buscas em Vida, estando em CEMEFs, em hospitais, em valas, no campo, em poços, em lagoas. Ainda não tenho nenhum rastro do meu filho. Mas eu sei que meu filho está vivo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não acredito que Daniel esteja morto. Se Carmen acha que ele já morreu e que tudo vai ficar assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Confio na habilidade do meu filho. Espero sinceramente em Deus que ele esteja vivo e que toda a verdade seja conhecida. E bem, dizer ao Daniel que na primeira oportunidade que tiver, se aproxime, se comunique. Sentimos muito sua falta e te amamos. Que não paramos de esperá-lo, toda a sua família, sua filha que sente muito a sua falta e que eu não vou descansar até encontrá-lo, as autoridades. Primeiro que tudo, eles precisam abrir um dossiê de investigação. Agora as autoridades têm a obrigação de registrar uma denúncia, mesmo aos 45 minutos, se não tivermos notícias de algum familiar. Que não cometam o erro que eu cometi de denunciar por medo, porque eu tinha a esperança de que me ligassem. Não sei, mas não esperem, porque as primeiras horas são cruciais
Então, a verdade é que denunciem imediatamente quando não souberem de algum familiar e que recorram aos coletivos, porque também com os coletivos é como pressionamos um pouco mais as autoridades para que façam seu trabalho. Infelizmente, é assim que temos que chegar. De maneira coletiva, para que nos ouçam, para que nos apoiem e para que façam seu trabalho. Isso eu recomendo. Primeiro que levantem uma denúncia e depois que busquem ajuda com os coletivos das mães buscadoras. Estamos unidas a 3 coletivos que são Uma Luz no Caminho, né? Aqui na Cidade do México, Justiça e Dignidade no estado de Veracruz, pelas redes sociais, Facebook e TikTok. E nas fichas de buscas, lá vem números de telefone, lá podem se comunicar e dar alguma informação sobre Daniel ou qualquer outra pessoa desaparecida. Que compartilhem as fichas, que postamos todos os dias de todos os nossos desaparecidos, especialmente do meu filho Daniel também. Eu tenho o mesmo número de telefone desde sempre, desde o dia 1, quando o Daniel me ligou, quando essas pessoas me ligaram. Estou à disposição também de qualquer outra pessoa da sociedade que queira algum apoio, algum conselho, algum acompanhamento. Também estou à sua disposição. Com o meu nome Sônia Hernandes nas redes sociais no Facebook. Eu posto fichas constantemente e bem. Estou à disposição e na luta até encontrar meu filho e até encontrar todos eles. Eu gostaria de dizer a Maria do Carmo que, pelo amor que ela teve por Daniel, segundo ela, bem, que dissesse a verdade, que dissesse onde estiveram, que passou muito tempo e, obviamente, já não estão no mesmo lugar, mas, bem, a esta altura que nos dê uma pista para saber onde encontrá-lo, porque tenho certeza de que ela sabe e sempre soube desde o primeiro dia. Quero que nos diga onde está, onde podemos encontrá-lo. Não queremos culpados. A esta altura, só queremos saber dele. E, infelizmente, ele é a única pessoa que pode nos ajudar, pode nos levar a encontrar o paradeiro de Daniel. Só isso? Antes de irmos, vou te contar algo que a senhora Sônia nos comentou fora da entrevista. Aqui vão aparecer alguns vídeos, algumas cenas de um jogo entre os Tigres e as Chivas no estádio universitário. E a senhora Sônia acredita que a pessoa que estou apontando aqui poderia ser Daniel. Ele realmente se assemelha na aparência e é possível ver algumas tatuagens. Então, se você é fã dos Tigres e tem uma assinatura ou sabe quem é essa pessoa, seria bom enviar uma mensagem para ela. E se você é Daniel, então entre em contato com sua mãe. Se você tem algum caso que gostaria de contar, seja você tendo vivido alguma injustiça e gostaria de dar visibilidade à sua situação, me envie um e-mail e teremos prazer em agendar uma entrevista. Seja você em qualquer parte do México ou em qualquer parte do mundo, podemos fazer por videochamada ou eu posso ir até lá.